Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje eu vim trazer para vocês o último livro da série Herdeiros da Máfia, da autora Jéssica de Santos. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E é com muita alegria que eu trago para vocês Spencer, que tem 455 páginas. Cara, essa série simplesmente é maravilhosa. Eu mega indico. Se você não é fã do mundo mafioso, dê uma oportunidade, porque essa série é completa. Então nós já tivemos o Kylles, o Axe, o Ezra, o Carter, e agora nós vamos finalizar com o Spencer, que é o caçulinha da família. Olha, eu digo para vocês que cada livro teve a sua intensidade, cada irmão teve a sua história, os seus dramas, um foi mais pesado, o outro nem tanto, mas eu digo para vocês que a autora fechou com chave de ouro, porque a história do nosso Spencer é uma história mais light em vista de todas as demais. É uma história onde vai ter ali uma pitada de comédia, aonde vai ter ali uma mocinha que desde o início ela se mostra forte, ela mostra para que veio, ela faz o que ela acredita ser certo. Então é uma história bem intensa e diferente das demais ao mesmo tempo. Então aqui nós vamos conhecer a história do Spencer, que é o caçulinha da família, que pelo fato que quando eles perderam os pais, ele era o mais novinho, então os irmãos acabam tendo ali um pouco mais de paciência com ele. O Kylles, que é o chefe da família, né, que é o Dom, que é o capo, que é ali o que manda na máfia como um todo, ele é aquele que por vários momentos na série como um todo, ele teve ao ponto de perder realmente a cabeça, de chegar a ameaçar o irmão. Mas sempre tem algum outro irmão que acaba entrando ali no meio, que acaba acalmando os ânimos e dando mais uma oportunidade. O nosso Carter, ele começa a tomar atitude, ele começa a mudar o jeito de pensar e viver a partir do momento que lá no livro passado ele acaba se metendo numa confusão tão grande que ele acaba colocando não somente a vida dele, mas como os negócios da família e a família como um todo em risco. E depois disso, então, ele teve ali uma chamada de atenção bem mais forte do chefe da máfia, né, do chefe da família, que é o Kylles, e dessa forma ele vem se comportando um pouquinho melhor. E ele acaba aceitando uma oferta de trabalho para o chefe da máfia italiana. Então ele vai lá para saber do que se trata, para negociar todas as situações, e chegando lá ele se depara com algo inusitado. Ali está sendo oferecido a ele, em casamento, a sobrinha daquele chefe da máfia. Ele fala que ele não quer, ele fala que ele não serve para isso, porque por mais que os irmãos dele tenham ali no sangue aquele lado protetor, que eles são muito protetores com as suas esposas e os seus filhos, ele não quer isso para ele. Ainda mais se casar sem amor, ainda mais se casar somente para poder passar por herói. Porque, afinal de contas, se casando com essa moça, ele vai salvá-la de um destino pior. Só que, gente, ele acaba conhecendo a nossa Julia, que é a mocinha que tá em perigo. Ele fica encantado com o jeito. Porque a nossa Julia é o nosso Spencer de saia, gente. Porque ela é rebelde como ele. Ela é aquela uma que anseia por uma liberdade igual ele sempre teve. Ela é aquela uma que não gosta de dar satisfação, como ele sempre foi. Ela é aquela uma que tem raiva do mundo, como ele teve em uma época. Ela é aquela uma, gente, que ela simplesmente fala, foda-se, vou fazer o que eu quero, como ele foi. E ele gosta do jeito dela. E ali, naquele momento que ele tem o primeiro encontro com ela, ele percebe do que o tio dela tá querendo livrar ela. Mas mesmo assim, ele é irredutível em dizer que ele não aceita aquele casamento, que ele não aceita aquela proposta. O tio dela tá fazendo isso realmente para salvar a sobrinha, porque ali a família do nosso Spencer, ela é uma família muito forte. No mundo da máfia, eles são dos mais temidos. Então, ele sabe que casando a sobrinha dele com o Spencer, ela vai estar muito mais do que protegida. E assim, ele vai poder pôr a vingança dele em prática. Porque atrás dessa história tem muita coisa suja rolando. Tem muitos segredos obscuros. E o nosso Spencer, que não é bobo nem nada, ele percebe que tem algo errado. E ele tenta de todas as formas tirar isso do tio da nossa Julia. Mas ele é imbatível em dizer que não tem nada mais do que aquilo que ele já contou. Quando ele retorna então para sua casa, ele fala o que aconteceu, ele fala que não vai aceitar. O
Achilles, que é o irmão mais velho dele e o chefe da máfia, ele deixa ali subentender que ele já sabia de tudo aquilo e que, pelo visto, ele tem planos em relação àquilo, mas ele age de uma forma mais cautelosa, fazendo com que o Spencer não tenha muito o que fazer. Por outro lado, a nossa Julia, ela é aquele tipo de mulher que realmente ela não quer se casar. Mas imagina que ela vai se casar com alguém que ela não conhece, alguém que ela não ama. Só que quando ela escuta uma conversa do tio dela, deixando bem claro a situação que envolve esse casamento, o que aconteceria com ela caso ela se casasse, então, com o Spencer, então ela não pensa duas vezes em ela mesma fazer com que o Spencer aceitar casar com ela. E aí que é interessante, porque ela vai atrás dele, a forma que ela chega até ele, a forma que ela conduz toda a situação é muito hilária no meu ponto de vista. Porque ela acredita que ela é esperta, só que ela não imagina que o Spencer, tá ano-luz à frente dela na parte de sabedoria, na parte de conspirações. E dessa forma, o primeiro contato deles ali, ela deixa bem claro que ele tá perdendo, fazendo com que ele fique assim, meio alvoroçado em poder sentir a textura da pele dela, experimentar aquela boca, mas ele ainda continua dizendo a ela que ele não vai se casar com ela, que ele não vai ser o herói dela. Conforme o tempo vai se passando, ele vai vivendo a vida dele, que é como, gente, bebendo, tendo várias mulheres a seu dispor, né, fazendo ali as corridas dele, fazendo algum serviço para a família, ele continua vivendo a sua vida normalmente. Lembrando que de algumas vezes ele acaba pensando na Julia, né, fazendo com que ele se recorde de tudo que ela fez ali no momento que eles se encontraram a primeira vez. E o dia no qual ele está lá se preparando para poder ter um momento ali de aliviar a tensão com duas belas mulheres, ele é surpreendido por um dos seus soldados que vem dizer que a nossa Julia está ali. Ele fica bravo, ele fica revoltado, ele fica possesso da vida e ele vai dizer umas verdades para aquela Julia, porque assim, ela tem que entender que ele não vai aceitar aquela situação, então ela tem que sair do pé dele. Porém, quando ele vê ela, quando ele vê o estado dela, quando ele soube o que aconteceu com ela, ele pira, de certa maneira, que o lado protetor dele fala mais alto, ele dispensa aquelas duas que estavam ali para aliviar a atenção dele, e ele vai ficar ao lado da Julia, ele vai cuidar da Julia, ele vai tomar todas as providências possíveis para poder proteger aquela garota, porque ali ele viu o risco que ela está correndo. A interação deles é muito interessante, porque depois disso, ainda tem mais alguns acontecimentos, ele acaba aceitando se casar com ela. E eles começam a viver uma vida bem interessante antes do casamento. Eles se dão bem, eles brincam bastante. Ele deixa bem claro para ela que ele vai aceitar se casar com ela, mas terá ali umas regras que terá que cumprir. E eu digo para vocês, né, que uma das regras, a primeira, na verdade, que ele fala para ela que ele não abre mão, eu digo para vocês que eu diria assim, eu topo. Eu aceito. Se você não fizesse essa regra, eu faria essa regra. Então, assim, onde é que eu assino? Porque essa regra eu super aceito. Mas conforme ele fala exatamente como vai funcionar, cara, ela tem muito autocontrole. Porque se fosse eu, já falava assim, vamos começar agora então, né? Vamos começar a colocar em prática essa regra, porque eu super top. Ela então aceita, assim, querendo dizer que não, mas sim, para não deixar muito transparecer que ela estava muito afim de cumprir aquela regra. E assim eles começam a conviver muito intensamente. Só que o nosso Spencer, ele tem o seu passado, o nosso Spencer, ele tem as suas cagadas do passado. E quando ele leva ela numa corrida, quando ele tá apresentando ela como sua, que ele fica meio possessivo, deixando bem claro que ela pertence a ele, existe ali um dos seus, um soldado, no qual, gente, cai na besteira de tentar mexer com ele na frente da Julia, que tenta humilhar ele, que tenta menosprezar ele. Claro que ele não vai deixar barato, claro que ele vai tomar atitude, porém, a raiva dele naquele momento é tão intensa que ele acaba descontando nela também. Ele acaba falando coisas para ela que, putz, grille, tava indo tão bem, o que ele tinha que abrir aquela boca? Só que o que ele não imaginava é que a nossa Julia é aquele tipo de mulher que deixa bem claro. Quer me amar? Me ame. Mas quer me odiar? Então venha com tudo, porque eu também sei dar o troco. E a partir daquele dia, gente do céu, ela começa a sua vingança contra ele. No decorrer da história, até que realmente eles se casem,
Eu digo para vocês que muita coisa vai acontecer, que a gente vai descobrir desses segredos que envolve o tio dela, que envolve o pai dela, que envolve a mãe dela e toda a família. Nós vamos descobrir mais sobre esse pretendente a qual ela pertence, que foi um arranjado entre o pai dela e esse cara. Lembrando que esse homem, ele quer ela sim, ele tem uma obsessão por ela, mas não é porque ele ama ela, não é porque ele quer ela para si. Não, ele quer usar ela como um objeto de vingança pelo que aconteceu no passado. Que envolve o pai dela, que envolve o tio dela, que envolve a mãe dela, que envolve toda a família. E que ela, até o momento, não tem conhecimento. Então ela sabe que esse homem não é apaixonado por ela. Ela sabe que esse homem, a única coisa que ele pretende é machucá-la. Mas ela não entende realmente a gravidade da situação. E conforme o casamento vai chegando próximo, esse pretendente, ele vai surtar, ele não vai aceitar perder. E é aí que ele vai reaparecer, é aí que ele vai tentar impedir, é aí que ele vai mostrar realmente quem ele é aí que ele vai mostrar realmente o motivo daquele ódio todo contra a família dela e por que que ele quer ela para pagar pelos pecados dos outros. Eu digo para vocês que como os outros foi mais intenso em questão de tortura, em questão de mocinha sofrendo, que eu adoro, vocês sabem que eu adoro uma mocinha sofredora que depois dá a volta por cima e é ele que vai ter que sofrer muito na mão dela. Então, eu senti falta disso na história do Spencer. Então, a história do Spencer, como eu falei para vocês, foi uma história mais leve. Então, eu senti isso principalmente nesse acerto de contas, aonde a verdade vai ser revelada, aonde as coisas vão ser postas à mesa e daí as decisões terão que ser tomadas. Então, eu queria um pouco mais de drama que não teve, mas foi perfeita, sem sombra de dúvida, essa história. Porque foi muito caliente, foi muito divertida, foi muito romance, que isso também faz o nosso coração bater mais acelerado. Então, assim, a gente vai reviver um pouco a história dos outros casais, a gente ainda vai ver a possessividade dos irmãos em relação às mulheres, a gente vai ver a situação das crianças, né, que vários deles já têm ali seus filhos, então a gente vai ver a interação entre eles. Então, realmente é uma história que fecha com chave de ouro. E, sei lá, eu acredito que a autora de repente venha contar sobre os filhos, não sei, né? Fazer um legado aí, que seria muito interessante. Então eu convido vocês a virem conhecer Herdeiros da Máfia, que vocês não vão se arrepender, porque são 5 histórias de 5 homens diferentes, com 5 mulheres diferentes, cada um com seus dramas, cada um com a sua história, cada um com seus segredos, que com certeza você vai se apaixonar como eu me apaixonei. Então, muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.